O sol se escondia atrás das colinas, pintando o céu de tons alaranjados e dourados quando Isabela fechou os portões da grande mansão Monteiro. A jovem, de longos cabelos castanhos e olhar doce, cresceu naquele lugar, mas nunca como parte. Dele era filha de Helena, a empregada mais antiga da casa, mulher de confiança da matriarca, Dona Amélia Monteiro. Desde criança, Isabela aprendeu a se mover entre salões luxuosos e jardins imensos, sem jamais esquecer seu lugar, o da discrição. Apesar da vida simples, Isabela não guardava mágoa. Era grata pela educação que a mãe lhe proporcionou, pelos livros emprestados pela biblioteca da mansão e pelo carinho que alguns empregados lhe ofereciam. Mas em seu íntimo havia um vazio, o sentimento de que ela nunca pertenceria de verdade a nenhum dos dois mundos, nem ao da riqueza que a cercava, nem ao da humildade em que vivia. Naquela noite, a mansão estava em festa. Os empregados corriam de um lado para o outro, arrumando mesas, ajeitando flores e servindo bandejas de cristal. O motivo? O retorno de Rafael Monteiro, o herdeiro da família, que havia passado 5 anos estudando administração na Europa. O rapaz era motivo de orgulho para o patriarca, Augusto Monteiro, um homem severo, dono de terras e empresas, acostumado a ser obedecido. Isabela ajudava sua mãe na arrumação da sala quando ouviu risadas e vozes agitadas na entrada principal. Rafael havia chegado. Os convidados se levantaram, aplaudindo e saudando o jovem. Ele estava mais alto, mais maduro e, sem dúvida, mais charmoso. Os cabelos castanhos estavam levemente despenteados e o sorriso seguro revelava a autoconfiança de quem sempre teve o mundo aos seus pés. "Bem-vindo de volta, meu filho", disse Dona Amélia, abraçando-o emocionada. "É bom estar em casa, mãe", respondeu Rafael com ternura. Isabela observava de longe, tentando não chamar atenção. Mas quando Rafael entrou no salão e seus olhos se encontraram com os dela, algo inesperado aconteceu. Ele a reconheceu imediatamente, mesmo depois de tantos anos. A menina tímida que corria pelos corredores havia se transformado em uma jovem de beleza serena, de olhar profundo. "Isabela?" disse ele com surpresa. A jovem corou e abaixou os olhos. "Seja bem-vindo, Sr. Rafael." O modo formal a fez parecer distante, mas por dentro seu coração acelerava. Rafael sorriu de leve, intrigado. Não esperava sentir aquela estranha familiaridade, como se o tempo não tivesse passado. Enquanto isso, Beatriz Fontes, a bela e ambiciosa filha de um empresário amigo da família, observava a cena com olhos atentos. Estava prometida a Rafael desde a adolescência e não admitiria rivais. A festa continuou, mas os pensamentos de Rafael insistiam em voltar para Isabela. A simplicidade dela contrastava com o luxo ao redor, mas havia algo magnético naquela presença discreta. Mais tarde, já na cozinha, Isabela ajudava a mãe a guardar travessas quando ouviu passos atrás de si. Ao se virar, deu de cara com Rafael. "Precisa de ajuda?" ele perguntou, pegando uma travessa das mãos dela. "Não, obrigada." "O senhor deve aproveitar a festa", respondeu, evitando encará-lo. "Pode me chamar só de Rafael", disse ele sorrindo. "Afinal, crescemos juntos, não?" Isabela tentou manter a compostura, mas o coração já denunciava o perigo. Aquele reencontro era só o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. Na sala principal, enquanto música e risadas ecoavam, Beatriz se aproximava de Dona Amélia. "Preciso lhe dizer uma coisa, senhora. Isabela não deveria estar aqui misturando-se com a família. Isso pode dar problemas." Dona Amélia lançou um olhar sério para a moça, mas nada respondeu. No fundo, ela sabia. Se Rafael e Isabela voltassem a se aproximar, segredos do passado poderiam vir à tona, segredos capazes de abalar os alicerces da família Monteiro. E naquela noite, quando Rafael olhou pela última vez para Isabela antes de subir para o quarto, teve a certeza de que algo havia mudado para sempre. Na manhã seguinte à festa, os corredores da mansão ainda guardavam o perfume das flores e o eco das conversas animadas. Helena, a mãe de Isabela, recolhia as últimas toalhas usadas quando encontrou a filha parada diante da grande janela que dava para o jardim. "Está sonhando acordada, minha filha?"
Perguntou Helena, num tom carinhoso, mas com certa desconfiança. Isabela desviou o olhar, escondendo o rubor das bochechas. Apenas admirando a vista, mãe. Helena suspirou. Conhecia bem o coração da filha e temia que o retorno de Rafael despertasse sentimentos perigosos. Não queria que Isabela sofresse, muito menos que fosse alvo da crueldade da família Monteiro. Enquanto isso, Rafael descia as escadas, impecavelmente vestido para o café da manhã em família. Seu pai, Augusto, lia o jornal com ar sério, enquanto Dona Amélia dava ordens aos empregados. Rafael se sentou e tentou participar da conversa, mas sua atenção se desviava constantemente para a cozinha, de onde vinham sons de louças e risadas. Logo, Isabela apareceu discretamente, trazendo uma bandeja com frutas frescas. Ela mantinha a cabeça baixa, tentando não chamar atenção. Mas Rafael não conseguiu evitar. Seus olhos a seguiram até que ela desaparecesse novamente atrás da porta. Rafael! Disse Augusto, percebendo a distração do filho. Temos muito a conversar. Seu futuro não pode esperar. O patriarca falava em negócios, em expandir os empreendimentos da família e, sobretudo, em consolidar a união com a família Fontes através do casamento com Beatriz. Já está decidido, meu filho. Você e Beatriz formam o casal perfeito. A voz de Augusto era firme, como se não houvesse espaço para contestação. Rafael assentiu em silêncio, mas por dentro sentia um peso. Não via Beatriz como esposa. O reencontro com Isabela havia bagunçado tudo dentro dele. Mais tarde, nos jardins, Rafael caminhava sozinho quando viu Isabela regando as flores. Aproximou-se devagar, sem que ela percebesse, até que sua sombra a fez levantar os olhos. Está linda, como sempre gostou de fazer, disse ele, observando as rosas que ela cuidava com tanto carinho. Isabela sentiu o coração disparar. São apenas flores, Rafael. Nada especial. Está enganada. Ele se aproximou mais, os olhos fixos nos dela. O jeito como cuida delas é especial. Por um instante, o silêncio tomou conta. O vento suave balançava os cabelos dela e Rafael sentiu uma vontade quase incontrolável de segurar sua mão. Mas antes que pudesse, uma voz cortou o momento. Rafael! Era Beatriz, surgindo elegante, como sempre, com um vestido impecável. Estava te procurando? O rapaz se afastou de Isabela imediatamente, como se tivesse sido pego em flagrante. Beatriz percebeu e lançou um olhar gelado à jovem. Precisamos conversar sobre o jantar de hoje, disse a ele, ignorando a presença de Isabela. Rafael assentiu, mas antes de ir embora, lançou um último olhar para Isabela, um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Naquela noite, Beatriz se aproximou da mãe de Rafael. Dona Amélia, permita-me ser franca, essa Isabela está se aproximando demais. Não gostaria que ela confundisse o lugar dela. Amélia encarou a moça séria. Não se preocupe, Beatriz. Sei muito bem como conduzir essa casa. Mas quando ficou sozinha, Amélia caminhou até o quarto de Helena. Bateu à porta e a empregada abriu surpresa. Precisamos conversar sobre sua filha, disse a matriarca com um olhar carregado de mistério. É hora de colocar limites antes que coisas indesejadas aconteçam. Helena sentiu o coração apertar. Já imaginava que esse dia chegaria. Enquanto isso, Rafael, trancado em seu quarto, recordava cada detalhe do encontro no jardim. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa. Resistir a Isabela seria impossível. Dona Amélia começa a impor barreiras contra Isabela, enquanto Rafael sente crescer um desejo que não pode controlar. A tensão está só começando. A noite estava silenciosa quando Helena se sentou diante de Dona Amélia no pequeno escritório da mansão. A matriarca, elegante em sua camisola de seda azul, segurava uma taça de vinho, observando a empregada com olhos penetrantes. Helena, precisamos ser realistas, começou Amélia, sem rodeios. Mãe, sua filha cresceu nesta casa, mas não deve confundir sua posição. Helena respirou fundo. Conhecia muito bem a dureza daquela mulher. Isabela é discreta, senhora. Jamais ousaria ultrapassar os limites. Amélia ergueu uma sobrancelha. Discreta? Talvez, mas o olhar de Rafael esta manhã me disse o contrário. Ele voltou encantado, e isso pode ser perigoso. As mãos de Helena tremeram levemente.
O que mais temia estava acontecendo: o vínculo entre sua filha e o herdeiro. Mas antes que pudesse responder, Amélia se inclinou para a frente e falou em tom baixo, quase ameaçador. Não quero que o passado venha à tona. Você me entende, não é? Helena sentiu o coração disparar. Aquelas palavras carregavam um peso enorme. O passado que ambas guardavam era sombrio e, se revelado, poderia destruir não apenas o futuro de Isabela, mas também a reputação da família Monteiro. Sim, senhora, respondeu Helena, baixando os olhos. Farei de tudo para proteger minha filha. Enquanto isso, no salão principal, Beatriz rondava como uma pantera. Vestida com um elegante conjunto de seda, conversava com alguns convidados que ainda permaneciam na mansão após a festa de boas-vindas. Mas sua mente estava em outro lugar. Ela não suportava essa ideia de Rafael se interessar por outra mulher, ainda mais por alguém como Isabela. Aquela garota precisa ser colocada em seu devido lugar, murmurou para si mesma, apertando a taça de champanhe nas mãos. No dia seguinte, Rafael aproveitou um momento de distração da família para ir até os jardins. Encontrou Isabela recolhendo pétalas caídas das roseiras. Você sempre foi ligada à natureza, não é? Disse ele, aproximando-se. Isabela se levantou rapidamente, ajeitando a saia simples. Eu só faço o que gosto. Trabalhar com flores me acalma. Rafael sorriu, encantado. Gostaria de passear com você. Só nós dois. Isabela arregalou os olhos. Não, Rafael, isso seria errado. Sua família jamais aprovaria. Ele deu um passo à frente, olhando-a intensamente. Não ligo para a aprovação deles. Quero te conhecer melhor, Isabela. O coração dela batia acelerado, mas antes que pudesse responder, uma voz cortou o ar como uma navalha. Que cena curiosa! Beatriz surgiu atrás deles com um sorriso venenoso. O herdeiro conversando com a filha da empregada. Que interessante! Isabela corou de vergonha e Rafael tentou manter a calma. Beatriz, não é nada demais. Só estávamos conversando. Conversando? Ela deu uma risada sarcástica. Pois saiba que as paredes desta casa têm ouvidos, e nem todos serão tão compreensivos quanto eu. Isabela saiu rapidamente, sem coragem de enfrentar os olhos cruéis de Beatriz. Rafael a seguiu com o olhar, preocupado, e depois encarou Beatriz com firmeza. Espero que não tente criar intrigas onde não existem. Beatriz se aproximou, pousando a mão no braço dele. Eu só quero te proteger, Rafael, e proteger o nome da nossa família. Naquela tarde, Isabela chorava em silêncio no quarto de empregados. Helena entrou e a encontrou com os olhos vermelhos. O que houve, filha? Isabela hesitou, mas acabou confessando. Mãe, eu não consigo evitar. Rafael desperta algo em mim, mas Beatriz nos viu juntos e eu tenho medo do que possa acontecer. Helena abraçou a filha, tentando conter a angústia. Prometa-me que será forte, Isabela. Há coisas que você ainda não sabe. Coisas sobre esta família que podem mudar tudo. Isabela a olhou assustada. Que coisas, mãe? Helena respirou fundo, mas não teve coragem de revelar. Apenas acariciou o rosto da filha e murmurou. Quando chegar a hora, você saberá. Enquanto isso, no escritório, Beatriz conversava com Augusto Monteiro. Senhor Augusto, creio que deva prestar atenção em quem anda rondando seu filho. Algumas presenças nesta casa podem ser inconvenientes. Augusto franziu o senho. Do que está falando, Beatriz? Ela sorriu, fingindo inocência. Apenas de que talvez Isabela não saiba o seu lugar. O patriarca bateu o punho na mesa. Isso não será tolerado. Helena teme que o segredo do passado venha à tona. Beatriz arma sua primeira intriga contra Isabela e Augusto Monteiro já está pronto para tomar medidas drásticas. A tarde caía sobre a mansão Monteiro, tingindo as paredes brancas de dourado, quando Augusto chamou Helena e Isabela ao seu escritório. O ambiente, amplo e repleto de móveis imponentes, parecia ainda mais sufocante sob o olhar severo do patriarca. Isabela entrou cabisbaixa, ao lado da mãe, sentindo o peso da tensão. Augusto estava sentado atrás da mesa de madeira maciça, os dedos tamborilando impacientes. Fechem a porta, ordenou sem levantar os olhos do jornal. Helena obedeceu, tentando esconder o tremor nas mãos. Senhor Augusto, aconteceu alguma coisa?
Perguntou com voz trêmula. Ele largou o jornal e finalmente encarou Isabela. Aconteceu sim. Tenho recebido comentários de que minha casa anda servindo de palco para distrações indesejadas. O coração da jovem disparou. Ela sabia que Beatriz tinha plantado a intriga. Com todo respeito, senhor, começou Helena, apavorada. Isabela jamais faria algo para envergonhar sua família. Augusto se levantou e deu a volta pela mesa, parando diante da jovem. Seus olhos duros a fitaram como se a atravessassem. Quero deixar uma coisa muito clara, menina. Você pode ter crescido dentro destas paredes, mas não se iluda. O destino dos Monteiro não se mistura com o destino de gente como você. Palavras cortaram Isabela como lâmina. Ela baixou a cabeça, engolindo em seco, mas não conseguiu conter as lágrimas que ardiam em seus olhos. Pai! A voz de Rafael ecoou na sala, surpreendendo a todos. Ele havia entrado sem ser notado, e agora encarava o pai com firmeza. Isso é injusto! Augusto virou-se furioso. Rafael, não interfira em assuntos que não lhe dizem respeito. Dizem respeito, sim, respondeu o jovem, aproximando-se. Isabela não fez nada de errado, só estava cuidando do jardim. Quem está espalhando mentiras é Beatriz. O silêncio se instalou. Helena tentava conter as lágrimas, enquanto Isabela permanecia imóvel, surpresa com a coragem de Rafael. Você ousa duvidar da palavra de Beatriz? Retrucou Augusto. Ela é filha de um grande aliado, a mulher que você deve se casar para garantir o futuro desta família. Rafael respirou fundo. Eu não amo Beatriz, e não vou me calar quando vejo injustiça. O rosto de Augusto ficou vermelho de raiva. Ele apontou para a porta. Saia daqui, Rafael! E você, Isabela, mantenha-se longe do meu filho. Se eu voltar a ouvir qualquer boato sobre proximidade entre vocês, sua mãe pode se despedir do emprego. Helena prendeu a respiração. Ameaçar seu sustento era o golpe mais cruel. Ela segurou o braço da filha e a conduziu para fora antes que Isabela pudesse responder. No corredor, Isabela desabou em lágrimas. Mãe, eu não aguento mais. Eles nunca vão me ver como alguém de valor. Helena a abraçou, tentando esconder a dor. Filha, precisamos ser fortes. Só assim poderemos sobreviver nesta casa. Enquanto isso, Rafael permanecia no escritório, encarando o pai. Você pode controlar os negócios, pai, mas não pode controlar meu coração. Augusto estreitou os olhos. Se ousar desafiar minhas ordens, Rafael, vai perder tudo o que tem. Pense bem antes de tomar esse caminho. A tensão entre os dois crescia como uma bomba prestes a explodir. Mais tarde, Beatriz encontrou Augusto no salão. Senhor Augusto, ouvi dizer que chamou Isabela para conversar. Sim, respondeu ele, ríspido. Já deixei claro que ela deve manter distância. Beatriz sorriu satisfeita. Fez muito bem. Essa garota nunca soube seu lugar. Na cozinha, porém, Rafael se aproximava de Isabela em segredo. Não se deixe abalar pelas palavras dele, disse com suavidade. Eu acredito em você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas sua família nunca vai permitir. Rafael segurou sua mão, firme. Então que eles não permitam. Eu vou lutar por nós, Isabela. A jovem sentiu o coração estremecer. Era a primeira vez que ele falava abertamente sobre o que sentia. Augusto Monteiro deixa claro que não aceitará a aproximação de Isabela e Rafael, mas o herdeiro promete lutar pelo amor proibido. O confronto entre pai e filho começa a tomar forma. A manhã seguinte trouxe consigo um silêncio pesado na mansão Monteiro. Rafael não conseguia tirar da cabeça o confronto com o pai. Enquanto tomava café da manhã sozinho, observava a luz suave que entrava pelas janelas e pensava em Isabela. Cada gesto dela, cada olhar discreto, permanecia em sua mente. Ele sabia que desafiar Augusto seria perigoso. O patriarca era implacável, acostumado a controlar todos ao redor. Mas Rafael sentia que não podia mais se calar diante da injustiça. Havia algo em Isabela que o despertava de um jeito que ninguém jamais havia feito. Enquanto isso, Beatriz tramava seus próximos passos. Encontrou-se com sua amiga, Clarice, também envolvida nos negócios da família, em um dos salões menos usados. Precisamos tirar essa Isabela de perto de Rafael,
disse, os olhos brilhando com malícia. Se ele continuar a se aproximar dela, todo o plano da família pode ruir. Mas como? Perguntou Clarice, curiosa. Beatriz sorriu, abaixando a guarda de Isabela, fazendo-a parecer inadequada, fraca, indigno do herdeiro. Eu tenho algumas ideias que vão deixá-la humilhada sem que ela perceba que fui eu. Enquanto isso, Rafael, em segredo, enviava um bilhete a Isabela, convidando-a para um passeio pelo jardim ao entardecer. Ele queria falar com ela sem interferência de Beatriz ou do pai. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e violeta, Isabela encontrou-se com Rafael entre as roseiras. O coração dela batia acelerado, misto de medo e excitação. Eu sabia que viria, disse Rafael com um sorriso suave. Não posso evitar. Mas é perigoso, respondeu Isabela, tentando manter a compostura. Se alguém nos ver juntos, será o fim. Não me importo, disse ele, aproximando-se. Eu não vou abrir mão do que sinto. O olhar de Isabela se perdeu no dele. Sentia-se vulnerável e, ao mesmo tempo, protegida. Nunca ninguém havia falado com tanta sinceridade, tão intensamente. Enquanto isso, Beatriz observava de longe, escondida atrás de uma árvore, com os olhos brilhando de raiva. Ela notou o toque sutil entre os dois e decidiu agir. Mais tarde, naquela noite, durante o jantar, Beatriz se aproximou de Augusto, aproveitando para reforçar suas mentiras sobre Isabela. Senhor Augusto, devo alertá-lo. Isabela está se aproximando de Rafael de maneira muito suspeita. Ela não é de confiança. Augusto franziu o senho, já desconfiado. De novo com essas histórias? Resmungou. Vou observar, mas não quero tomar decisões precipitadas. Beatriz sorriu satisfeita. Farei tudo para que o senhor perceba o perigo antes que seja tarde. Enquanto isso, Isabela subia as escadas para seu quarto, sentindo um peso no coração. Rafael a esperava na varanda, olhando para as luzes da mansão que refletiam nos vitrais. Isabela, disse ele, segurando sua mão. Vamos enfrentar tudo juntos. Não importa o que meu pai ou Beatriz façam. Eu estou do seu lado. Ela sentiu uma onda de emoção misturada com medo. Rafael, e se algo der errado? Então enfrentaremos, respondeu ele com firmeza. Mas não vou me afastar de você. E naquele instante, sob a luz do entardecer, os dois compartilharam. Um olhar que dizia mais que 1000 palavras. O amor entre eles crescia, mesmo diante das ameaças e dos perigos que se aproximavam. Mas nas sombras da mansão, Beatriz já começava a traçar seu plano cruel, prometendo que ninguém, nem mesmo Rafael, sairia ileso dessa disputa. O dia amanheceu, nublado, carregando uma sensação de tensão que pairava sobre a mansão Monteiro. Isabela, ainda abalada pelos confrontos recentes, tentava seguir sua rotina, cuidando das flores e ajudando a mãe na cozinha. Mas o ar parecia mais pesado do que nunca, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Beatriz, por sua vez, se preparava meticulosamente. Vestida com um elegante vestido verde esmeralda, cuidadosamente escolhendo cada detalhe, a jovem planejava expor Isabela de maneira que todos vissem quem era a verdadeira filha da empregada. O momento chegou, durante o almoço em família. Todos os Monteiro estavam reunidos na sala de jantar, incluindo Rafael, que mantinha um olhar atento, preocupado com a presença de Beatriz. Papai, posso servir a sobremesa? Perguntou Isabela, tentando agir com naturalidade, segurando a travessa de doces que preparara. Augusto assentiu com indiferença e Isabela começou a distribuir os pratos. Mas Beatriz, com um sorriso malicioso, aproximou-se de um dos convidados influentes da família, murmurando algo que fez o homem franzir a testa e olhar para Isabela com desconfiança. Isso é bem interessante, disse o convidado apontando. Para os doces? Você mesma fez tudo? Sim, senhor, respondeu Isabela, mantendo a calma, embora o coração acelerasse. Beatriz inclinou-se ligeiramente, de forma que apenas Rafael pudesse ouvir. Aposto que nem tudo foi feito com higiene. Adequada? Sussurrou, insinuando perigo. Rafael estreitou os olhos, percebendo a intenção de Beatriz, mas não disse nada, apenas lançou um olhar protetor para Isabela. O convidado, já com dúvida plantada na mente, tocou em um dos doces e fez uma careta.
Acho melhor verificar novamente, não é mesmo? Disse num tom de crítica velada. Isabela sentiu o peso de todos os olhares sobre si. As mãos tremiam e a travessa quase caiu, mas Rafael se inclinou discretamente e a apoiou. Está tudo bem, Isabela. Não se preocupe, murmurou ele, firme, transmitindo coragem e proteção. Apesar do apoio de Rafael, o estrago estava feito. Beatriz sorriu satisfeita, sabendo que havia plantado dúvidas e desconforto, sem levantar suspeitas diretas sobre sua própria intervenção. Após o almoço, Isabela subiu correndo para seu quarto, lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena a esperava, preocupada. Filha, o que houve? Perguntou a mãe, segurando suas mãos. Beatriz, ela conseguiu. Quase me humilhou na frente de todos, respondeu Isabela soluçando. Eu tentei ser forte, mas foi impossível. Filha, respire fundo, disse Helena, abraçando-a. Você é mais forte do que pensa, e Rafael está ao seu lado. Não deixe que ela vença. Enquanto isso, Rafael confrontava Beatriz discretamente no jardim. Você não deveria ter feito isso, disse ele, os olhos ardendo de raiva. Isabela não merece ser humilhada por suas intrigas. Beatriz ergueu, o queixo desafiadora. Se fosse qualquer outra, Rafael, talvez você tivesse razão, mas ela não é de sua classe, não sabe o lugar dela. Rafael apertou os punhos, mas não respondeu. Ele sabia que qualquer reação direta daria vantagem a Beatriz. Mais tarde, Isabela, ainda chorando, olhou para o bilhete que Rafael havia deixado em seu quarto. Não se preocupe, juntos enfrentaremos tudo. As palavras deram-lhe coragem. Um sentimento de determinação começou a crescer. Ela não permitiria que Beatriz destruísse o que estava nascendo entre ela e Rafael. E naquela noite, enquanto as luzes da mansão se apagavam uma a uma, Isabela jurou a si mesma que não se deixaria humilhar novamente. E Rafael, do outro lado do corredor, prometia mentalmente que protegeria o amor deles, custasse o que custasse. O sol despontava sobre a mansão Monteiro, iluminando os jardins e corredores imponentes. Isabela despertou com o coração ainda acelerado após a humilhação do dia anterior, mas dessa vez não se permitiu chorar. Inspirou profundamente e decidiu que era hora de não mais se curvar diante da arrogância de Beatriz e do controle do patriarca. Ela passou a manhã organizando a cozinha com Helena, mas cada gesto era acompanhado de pensamentos sobre como poderia agir com mais confiança. Sabia que Rafael estava ao seu lado, mas também entendia que precisaria mostrar coragem própria. Enquanto isso, Rafael, decidido a não permitir que Beatriz continuasse manipulando tudo, elaborava um plano. Ele se encontraria com Isabela secretamente no jardim para ensiná-la pequenas estratégias, mostrando que juntos poderiam enfrentar os obstáculos que surgissem. Quando Isabela finalmente saiu para o jardim, Rafael já a esperava. "Bom dia, guerreira!", disse ele com um sorriso caloroso, estendendo a mão. "Está pronta para enfrentar o mundo?" Isabela sorriu, tímida, mas determinada. "Sim, pelo menos vou tentar." Eles caminharam juntos entre as roseiras e árvores antigas. Rafael explicou. "Beatriz vai tentar te enfraquecer, questionar suas habilidades, colocar dúvidas na sua cabeça. Não dê a ela o poder de decidir como você se sente ou como você reage. Você é mais forte do que imagina." Isabela absorveu cada palavra. Pela primeira vez, sentiu que tinha uma estratégia, que não precisava mais depender apenas da proteção de Rafael. "Então, se eu agir com firmeza, ela não terá poder sobre mim?" perguntou. "Exatamente", disse Rafael, aproximando-se. "E saiba que estarei sempre ao seu lado." Enquanto isso, Beatriz, observando de longe, percebeu que sua primeira tentativa havia falhado. A aproximação de Rafael e Isabela só tinha fortalecido a jovem. Um sorriso frio se formou em seus lábios. "Então teremos que ser mais sutis", murmurou. "Mas não se preocupe, vou encontrar uma forma de vencê-la." Naquela tarde, Rafael decidiu tomar uma atitude ousada. Ele convidou Isabela para explorar uma ala da mansão que havia sido pouco utilizada. A biblioteca antiga era um lugar secreto, cheio de livros e mapas, onde ninguém os encontraria facilmente. "Aqui ninguém nos verá", disse Rafael, fechando a porta atrás deles. "Podemos conversar, planejar."
E talvez sonhar. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O coração batia rápido, misturando medo e desejo. Isso é perigoso, disse ela, mas o sorriso nos lábios traía sua animação. Às vezes, o amor mais forte nasce justamente do perigo, respondeu Rafael, aproximando-se com cuidado. Eles passaram horas entre livros antigos, sussurrando e rindo, construindo pequenas confidências e descobrindo afinidades que iam muito além da atração física. Rafael mostrou a Isabela que eles poderiam ser parceiros, não apenas amantes, mas aliados contra aqueles que queriam separá-los. Enquanto isso, Beatriz não descansava. Enviou mensagens anônimas aos empregados, insinuando que Isabela havia cometido pequenos erros na cozinha, esperando que os boatos se espalhassem. Ela sabia que, com o tempo, os olhares de crítica e desconfiança poderiam minar a confiança de Isabela. Mas, para surpresa de Beatriz, Rafael interveio. "Não dê atenção a esses comentários", disse ele, segurando a mão de Isabela. "Quem importa somos nós." A jovem sentiu-se segura como nunca antes. Pela primeira vez, percebeu que poderia enfrentar qualquer ataque, qualquer intriga, desde que tivesse Rafael ao seu lado e aprendesse a confiar em si mesma. Ao cair da noite, os dois estavam sentados na biblioteca, mãos entrelaçadas, rindo suavemente das histórias contidas nos livros antigos. Fora dali, a mansão continuava cheia de intrigas, sussurros e ameaças, mas naquele momento, eles haviam encontrado um refúgio, um espaço onde o amor começava a florescer, indestrutível, mesmo diante de todos os perigos que surgiriam. Manhã chegou fria e silenciosa sobre a mansão Monteiro. Isabela, confiante após a conversa com Rafael na biblioteca, sentia-se mais forte, mas ainda sem imaginar o que Beatriz havia planejado. A jovem rival não descansava, determinada a criar uma situação que pudesse colocar Isabela em evidência diante de todos e provar, segundo ela, que a filha da empregada não tinha lugar ao lado do herdeiro. Beatriz começou sua manobra com sutileza. Aproveitando-se da rotina de trabalho de Isabela na cozinha, espalhou discretamente rumores entre os empregados, que a jovem havia esquecido ingredientes, que os pratos estariam mal preparados e que ela tentava impressionar Rafael com atitudes impróprias. Pequenos detalhes que isoladamente pareciam inofensivos, mas que criariam um efeito dominó na mansão. Enquanto isso, Rafael planejava se encontrar novamente com Isabela, sem saber da teia que se formava. Ele sentia-se cada vez mais atraído pela coragem e inteligência dela e queria protegê-la de qualquer ataque. "Nós vamos conseguir", disse ele em pensamento. "Juntos, nada poderá nos derrubar." No almoço daquele dia, a tensão pairava no ar. Beatriz aproximou-se de Augusto Monteiro e insinuou novamente sobre a incompetência de Isabela na cozinha, desta vez com provas fabricadas. Alguns ingredientes fora do lugar e panelas levemente queimadas. Augusto franziu o senho e lançou um olhar para Isabela. "É verdade, menina?" perguntou firme, com um tom que fez a jovem estremecer. Isabela respirou fundo, sentindo a pressão crescer. Tentou explicar, mas suas palavras pareciam pequenas diante da fúria do patriarca e da plateia de empregados atentos. "Senhor Augusto, eu tentei..." começou, mas a voz falhou. Rafael, percebendo o clima, levantou-se imediatamente. "Papai, isso não é justo! Isabela não fez nada de errado!" disse, firme, segurando o braço da jovem para apoiá-la. Beatriz observava a cena, satisfeita. O plano estava funcionando. Rafael e Isabela eram vistos juntos, mas agora com uma sombra de dúvida sobre as capacidades dela. A humilhação parecia iminente e a tensão insuportável. Isabela sentiu lágrimas surgirem, mas lembrou-se das palavras de Rafael na biblioteca. A força que precisava estava dentro dela. Respirou fundo e ergueu o queixo. "Senhor Augusto", disse com coragem, "eu sei o que fiz e posso provar que tudo está correto. Posso demonstrar para todos que os boatos não têm fundamento." O patriarca estreitou os olhos, surpreso com a ousadia da jovem. Rafael sorriu discretamente, orgulhoso da coragem de Isabela. Beatriz franziu o senho, percebendo que a resistência da jovem poderia estragar seu plano.
Naquele momento, Isabela começou a organizar uma pequena demonstração prática, mostrando que cada prato, cada ingrediente estava no lugar correto e que os erros eram inventados. Os empregados começaram a perceber a verdade e os olhares de dúvida foram lentamente substituídos por reconhecimento de sua competência. Beatriz, enfurecida, percebeu que a humilhação planejada não funcionaria como desejava. Mas a jovem tinha outro trunfo na manga. Planejava usar um evento noturno da mansão para armar a próxima cilada, desta vez mais elaborada e impossível de escapar. Enquanto isso, Rafael apertava a mão de Isabela com firmeza, sussurrando: "Estou orgulhoso de você. Nunca duvide da sua força. Juntos, vamos superar tudo?" Isabela sentiu o coração aquecer. Pela primeira vez, percebeu que a batalha não seria apenas sobre o amor que sentia por Rafael, mas também sobre sua própria dignidade e coragem. E naquela tarde, enquanto as sombras do entardecer invadiam a mansão, Isabela e Rafael sabiam que, embora tivessem vencido uma batalha, a guerra contra Beatriz estava apenas começando. A noite caiu sobre a mansão Monteiro como um véu silencioso. As luzes dos candelabros refletiam nos salões, criando um brilho elegante que escondia a tensão crescente. Isabela, ainda com a coragem reforçada pela vitória na cozinha, não imaginava que Beatriz havia preparado uma armadilha ainda mais perigosa. Beatriz sabia que o jantar da noite seria um evento importante, com a presença de familiares e amigos influentes da sociedade. Ela planejou cuidadosamente criar uma situação que colocasse Isabela em evidência, de forma que todos pudessem duvidar de sua postura e capacidade diante de Rafael e de toda a família. Enquanto Isabela ajudava a mãe a servir a mesa e ajeitar pequenos detalhes, Beatriz sutilmente espalhou rumores aos convidados. Alguns começaram a cochichar sobre a presença da jovem, insinuando que ela poderia agir de maneira inadequada ou tentar se aproximar de Rafael de forma imprópria. Pequenas provocações que, se combinadas, teriam o efeito desejado. Rafael percebeu a movimentação e se manteve atento. Sabia que Beatriz estava tramando algo, mas ainda não conseguia identificar a extensão do plano. Aproximou-se de Isabela discretamente. "Fique calma, Isabela, estamos juntos", sussurrou, segurando sua mão e transmitindo confiança. O jantar começou e o clima estava pesado. Beatriz, com um sorriso sutil e cruel, passou pelos convidados comentando em tom baixo sobre a presença e os supostos erros da jovem. Alguns olhares começaram a se voltar para Isabela, questionando sua postura e habilidades. No momento crítico, Beatriz organizou sua peça final. Pediu discretamente para que a empregada encarregada das velas colocasse uma delas muito próxima da toalha de mesa de Isabela, criando a impressão de que a jovem tinha causado um pequeno acidente. Os olhos de todos se voltaram para a cena. A vela quase provocou um incêndio, mas Rafael rapidamente interveio, afastando a jovem e apagando o risco. O silêncio tomou conta do salão. "Está tudo bem", disse Rafael firme, segurando Isabela pelo braço e guiando-a para longe da mesa. Nada aconteceu de verdade. Beatriz, observando, tentou disfarçar o desespero. O plano havia quase funcionado, mas Rafael e Isabela reagiram a tempo, impedindo que a situação se tornasse um desastre. Após o jantar, no corredor da mansão, Isabela ainda tremia, misturando medo e alívio. "Rafael, foi horrível", disse, abraçando-se a ele. "Beatriz queria me humilhar e quase conseguiu." "Eu sei, Isabela", respondeu Rafael com firmeza. "Mas veja, você não caiu. Você foi corajosa, e isso é o que importa. Enquanto isso..." Beatriz respirava fundo, tentando se recompor. Sua frustração era evidente. Ela não se deixou abalar, ainda. "Mas não se preocupe, Rafael. Na próxima, você verá que ninguém pode escapar das minhas mãos", murmurou em tom de ameaça silenciosa. Naquela noite, Isabela e Rafael encontraram refúgio no jardim, onde a lua iluminava discretamente os caminhos de pedra. Eles sentaram-se juntos, mãos entrelaçadas, compartilhando sussurros e promessas. "Eu não vou deixar que ela nos separe", disse Rafael, olhando nos olhos dela. "E eu não vou me deixar vencer", respondeu Isabela, sentindo-se mais forte do que nunca, enquanto
A lua brilhava sobre eles. Ambos sabiam que a batalha contra Beatriz apenas começara, mas também sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse na mansão Monteiro. O amanhecer trouxe uma leve neblina sobre a mansão Monteiro. O jardim, ainda molhado pelo orvalho, refletia a luz do sol nascente, mas dentro da casa a tensão crescia a cada instante. Beatriz, frustrada com a falha de seu último plano, estava determinada a criar uma vingança ainda mais ousada, desta vez envolvendo todos os membros da família e convidados. Enquanto isso, Isabela, sentindo-se fortalecida pelo apoio de Rafael, começou a explorar os corredores da mansão com curiosidade. A jovem sempre foi observadora e, naquele dia, sua atenção foi atraída por um antigo retrato pendurado em um corredor pouco usado. O quadro mostrava um casal desconhecido, mas algo no olhar da mulher fez Isabela sentir uma conexão estranha. Quem são essas pessoas? E murmurou para si mesma, aproximando-se. Nesse momento, Helena apareceu e, percebendo o interesse da filha, aproximou-se cautelosamente. Filha, esse quadro guarda segredos que talvez não seja a hora de você conhecer, disse ela com um tom preocupado. Mas, mãe, sinto que é importante. Isabela tocou levemente a moldura. Algo me diz que essas pessoas têm relação comigo, ou com esta casa. Helena respirou fundo, percebendo que o momento da verdade havia chegado. Está pronta para conhecer parte do passado que minha presença nesta mansão sempre tentou proteger? Perguntou. Enquanto isso, Beatriz continuava a arquitetar sua vingança. Ela havia convidado alguns amigos influentes da sociedade para um jantar exclusivo naquela noite, planejando manipular a percepção de todos sobre Isabela. Seu objetivo era mostrar que a jovem não pertencia ao mundo de Rafael e que sua presença era uma afronta à família Monteiro. Rafael, atento, percebeu a tensão crescente e decidiu que não poderia deixar Isabela sozinha diante da fúria de Beatriz. Esta noite estarei com você o tempo todo, prometeu, segurando sua mão. Não permita que ela nos intimide. Quando o jantar começou, Beatriz começou discretamente a espalhar rumores, insinuando que Isabela teria cometido pequenos erros durante a preparação do ambiente e que suas ações poderiam envergonhar Rafael diante dos convidados. Pequenos detalhes, porém suficientemente provocativos para gerar olhares de dúvida. Isabela, porém, surpreendeu a todos. Com firmeza e elegância, respondeu a cada comentário de forma educada, mas assertiva. Sua postura e palavras começaram a inverter a percepção dos presentes, mostrando que não era uma jovem ingênua ou despreparada, mas sim alguém corajosa e capaz. Rafael, orgulhoso, observava cada gesto dela. É assim que se enfrenta o mundo, murmurou para si mesmo, sentindo a admiração e o amor crescerem ainda mais. Enquanto a tensão aumentava no jantar, Helena levou Isabela a um local reservado da mansão e revelou a verdade sobre o retrato. Essas pessoas eram familiares distantes, ligados à sua história de forma que ninguém jamais imaginou. A mãe respirou fundo. Existe um segredo que pode mudar tudo, Isabela. Sua presença nesta mansão, sua relação com Rafael, talvez não seja apenas coincidência. Isabela sentiu o coração acelerar. O segredo da família Monteiro, algo que ninguém havia revelado, podia redefinir tudo. E nesse instante, compreendeu que seu desafio não era apenas enfrentar Beatriz ou conquistar Rafael, mas também descobrir os mistérios que cercavam sua própria existência. Enquanto isso, Beatriz, observando de longe a força e confiança recém-descobertas de Isabela, percebeu que precisaria de um plano ainda mais cruel. Sua vingança estava apenas começando e, desta vez, não haveria espaço para falhas. O dia amanheceu silencioso sobre a mansão Monteiro. O sol entrava pelas janelas altas, iluminando corredores que pareciam guardar segredos antigos. Isabela, ainda absorvendo as revelações da mãe, sentia o coração acelerar. A história contada por Helena era apenas o início. Algo maior, mais profundo, escondido por gerações, agora começava a surgir. Mãe, começou Isabela, a voz tremendo. Você quer dizer que tudo isso, minha presença aqui, não é apenas coincidência? Helena assentiu, com um olhar sério. Não, filha.
Sua família sempre esteve ligada aos Monteiro. Há documentos, cartas e relatos que podem provar sua ligação. Mas até agora, ninguém ousou revelar. Isabela respirou fundo. A sensação era de misto de alívio e confusão. O destino parecia ter traçado um caminho que ela ainda não compreendia totalmente, mas que podia mudar sua vida e a relação com Rafael para sempre. Enquanto isso, Beatriz, enfurecida por não ter conseguido humilhar Isabela no jantar, começou a arquitetar a segunda fase de sua vingança. Ela planejava algo mais audacioso que abalaria não apenas Isabela, mas toda a mansão. Seu objetivo? Colocar todos contra a jovem, inclusive Rafael, sem que ele percebesse a manipulação. No início da tarde, Isabela decidiu começar a investigação sozinha, explorando a ala antiga da mansão, onde os documentos históricos da Dindais família eram guardados. Cada sala parecia ter ecos do passado. Ela encontrou cartas antigas, registros de batismos e retratos que revelavam conexões surpreendentes com a família Monteiro. Então, é isso, murmurou, olhando para os documentos. Minha ligação com esta família é muito mais profunda do que eu imaginava. Enquanto Isabela tentava organizar suas descobertas, Beatriz colocou seu plano em ação. Convidou discretamente alguns empregados e familiares próximos para espalhar pequenos boatos sobre a jovem, questionando sua origem e suas intenções com Rafael. A intenção era clara: criar desconfiança suficiente para fazer todos duvidarem da honestidade e caráter de Isabela. Quando Rafael chegou ao jardim, encontrou Isabela cercada por documentos antigos, com a testa franzida e os olhos concentrados. Isabela, disse ele, aproximando-se. O que está fazendo aqui sozinha? Rafael, estou tentando descobrir algo, respondeu ela, mostrando alguns papéis. Existe uma história que ninguém contou e acho que pode mudar tudo. Ele se inclinou para ver os documentos. Seus olhos brilharam com surpresa e admiração. Uau! Isso é incrível! Se tudo isso for verdade, realmente muda a perspectiva de muita coisa. Mas naquele instante, Beatriz entrou no jardim com expressão séria, fingindo preocupação. Rafael, precisamos conversar. Isabela está se metendo em coisas que não são da conta dela, disse, tentando soar convincente e manipuladora. Rafael olhou para Isabela, desconfiado da presença de Beatriz. Mas ele também percebeu a coragem da jovem e a firmeza de seu olhar. Isabela, é verdade? Perguntou, ainda em dúvida, mas esperançoso. Sim, respondeu ela sem hesitar. Eu só quero entender minha história. Ninguém pode impedir isso. O confronto silencioso entre os três aumentava a tensão. Beatriz percebeu que Rafael estava cada vez mais inclinado a confiar em Isabela, o que apenas aumentou sua frustração e a fez prometer que seu próximo ataque seria decisivo. Enquanto a tarde se transformava em noite, Isabela e Rafael se sentaram entre as roseiras do jardim. Estamos descobrindo tanto. E ainda há muito a entender, disse Rafael, segurando a mão dela. Sei. Mas agora eu sei que posso enfrentar qualquer coisa, desde que você esteja comigo, respondeu Isabela confiante. E assim, a batalha contra as intrigas de Beatriz e os segredos da família Monteiro estava apenas começando. Mas Isabela sentia-se mais forte, determinada a lutar pelo amor e pela verdade. A manhã na mansão Monteiro começou com um clima pesado. O ar parecia carregado de tensão, como se pressentisse que algo grande estava prestes a acontecer. Isabela, fortalecida pelo apoio de Rafael e pelas descobertas sobre sua família, ainda não sabia que Beatriz havia planejado sua primeira grande provocação. Beatriz, determinada a abalar a confiança de Isabela, convidou alguns familiares e amigos influentes para um evento na mansão. Seu objetivo era simples: expor Isabela de maneira que todos questionassem seu caráter e a relação com Rafael. Ela havia preparado comentários maliciosos, pequenos deslizes artificiais e olhares provocativos que criariam o caos esperado. Rafael, atento às movimentações de Beatriz, aproximou-se de Isabela antes do início do evento. Eles tentarão te provocar, Isabela. Não se deixe abalar. Eu estarei ao seu lado o tempo todo, disse, segurando a mão dela com firmeza. Eu sei, Rafael,
Estou pronta para enfrentar tudo, respondeu Isabela, respirando fundo, determinada a não deixar que as intrigas da rival interferissem em sua coragem. Quando o evento começou, Beatriz entrou triunfante, espalhando discretamente seus comentários. Ela fez questão de direcionar olhares críticos para Isabela, insinuando pequenas falhas na postura e na educação da jovem. Alguns convidados começaram a cochichar, enquanto outros apenas observavam curiosos. No momento crítico, Beatriz chamou Isabela para servir uma bebida a um dos convidados mais importantes, escolhendo justamente um dos mais rigorosos e influentes. O plano era simples: provocar um pequeno erro e humilhar Isabela na frente de todos. Vá com cuidado, murmurou Beatriz, fingindo preocupação, mas sorrindo maliciosamente por dentro. Isabela respirou fundo e se aproximou do convidado com confiança, tentando ignorar os olhares de Beatriz. Porém, no instante em que entregava a taça, Rafael percebeu o movimento de Beatriz. Ela discretamente esbarrou em Isabela, causando um leve desequilíbrio. A jovem quase derramou a bebida. Sobre o convidado, rapidamente, Rafael interveio, segurando o braço dela e ajudando a estabilizar a taça. Está tudo bem, Isabela, disse, sussurrando, enquanto desviava o olhar crítico do convidado. O gesto de Rafael não passou despercebido pelos presentes, e alguns começaram a perceber a manipulação de Beatriz. Apesar de seus esforços, a jovem rival ainda conseguiu semear uma pequena dúvida no ar, criando um clima de tensão. Isabela, porém, não se deixou abater. Com um sorriso firme, ela respondeu com elegância e cortesia aos olhares e comentários, mostrando que estava no controle da situação. Muito obrigada pela atenção, disse com voz firme, completando o serviço sem derrubar uma gota sequer da bebida. Rafael, orgulhoso, segurou sua mão discretamente e sorriu. Viu? Você conseguiu. Não importa o que ela faça. Você é mais forte. Beatriz, frustrada, percebeu que suas tentativas de humilhação direta estavam falhando. Mas seu olhar frio prometia que a próxima ação seria ainda mais cruel e impossível de escapar. Após o evento, Isabela e Rafael caminharam pelo jardim iluminado pela lua, recuperando a tranquilidade. Eles não vão conseguir nos separar, disse Rafael, olhando nos olhos dela. Nem Beatriz, nem ninguém, respondeu Isabela, sentindo a força crescer dentro de si. Naquele momento, ambos compreenderam que o amor e a coragem seriam suas armas mais poderosas contra as intrigas que ainda estavam por vir. A mansão Monteiro parecia tranquila à primeira vista, mas por trás de suas portas imponentes, a tensão crescia. Beatriz, enfurecida com a resistência de Isabela, planejava sua vingança mais perigosa. Não se tratava apenas de provocar ou humilhar, mas de criar uma situação que pudesse abalar a relação da jovem com Rafael e expor sua vulnerabilidade diante da família. Enquanto isso, Isabela tentava retomar sua rotina, estudando os documentos antigos da família que revelavam sua ligação secreta com os Monteiro. Cada descoberta aumentava sua confiança, mas também despertava novas dúvidas sobre o passado que sua mãe sempre escondeu. Rafael, você acha que devo contar tudo o que descobri? Perguntou Isabela com o coração acelerado. Somente quando estivermos seguros, respondeu ele segurando sua mão. Por enquanto, concentre-se em se proteger e em enfrentar Beatriz com inteligência. Beatriz, sabendo que Rafael sempre estaria ao lado de Isabela, decidiu atacar de forma indireta. Ela espalhou um boato entre os empregados e familiares próximos, sugerindo que Isabela não estava preparada para lidar com os negócios da família e que sua presença ao lado de Rafael poderia prejudicar a reputação da casa Monteiro. Quando Rafael soube, ficou furioso. Ela vai longe demais, disse, com os punhos cerrados. Mas não vou deixar que machuque Isabela. Naquela tarde, Beatriz organizou uma reunião na biblioteca da mansão, envolvendo alguns dos membros mais influentes da família. Seu objetivo era colocar Isabela em uma situação impossível, demonstrar conhecimento e competência, enquanto todos os olhares críticos observavam cada gesto. É hora de mostrar quem é realmente capaz, murmurou Beatriz confiante. Ela não saberá lidar com a pressão. Isabela, sabendo que seria testada, entrou na sala com postura firme. Rafael ficou ao seu lado, oferecendo apoio silencioso.
Cada olhar crítico de Beatriz era uma provocação, mas a jovem se manteve calma. Estou pronta, disse, respirando fundo, determinada a não se deixar abalar. Durante a reunião, Beatriz apresentou questões complexas sobre os negócios e a história da família, esperando que Isabela cometesse um erro. No entanto, a jovem respondeu com segurança, demonstrando inteligência e conhecimento. Cada resposta correta fazia o olhar de Beatriz se estreitar, e os membros da família começaram a notar sua capacidade. Rafael, orgulhoso, sentiu seu coração se encher de admiração. Ela é incrível, murmurou para si mesmo, observando cada gesto dela. Beatriz, percebendo que seu plano estava falhando, tentou criar tensão ao interromper Isabela com acusações indiretas sobre sua origem humilde. Você realmente acha que pode estar à altura de tudo isso? Perguntou com um sorriso frio. Isabela não se intimidou. Minha origem não define minha capacidade, respondeu firme. E não preciso provar nada a você. O silêncio tomou a sala. Rafael segurou a mão dela, transmitindo força. Beatriz, frustrada e enfurecida, percebeu que a jovem não só resistia às suas provocações, mas se fortalecia a cada desafio. Após a reunião, Isabela e Rafael caminharam pelo jardim da mansão, sentindo o peso do confronto, mas também a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Isso foi apenas o começo, disse Rafael, olhando nos olhos dela. Então que venha o que vier, respondeu Isabela, confiante. Eu estou pronta. E naquela noite, enquanto a lua iluminava a mansão Monteiro, ambos compreenderam que seu amor seria testado inúmeras vezes, mas que a coragem e a união seriam suas armas mais poderosas. O céu da mansão Monteiro estava tingido de laranja e dourado pelo pôr do sol, mas dentro da casa a tensão era palpável. Beatriz, cada vez mais determinada, preparava sua armadilha mais perigosa. Desta vez, não se tratava de simples provocações ou rumores. Ela planejava colocar Isabela em uma situação em que todos os convidados da mansão e membros da família estariam observando, pronta para transformar um erro mínimo em humilhação pública. Enquanto isso, Isabela e Rafael estavam no jardim, aproveitando o pouco tempo de tranquilidade antes do jantar. Rafael, sinto que Beatriz não vai parar, disse Isabela, olhando o horizonte. Eu sei, respondeu ele, segurando sua mão. Mas juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Beatriz havia preparado meticulosamente cada detalhe. Convidados influentes da sociedade, aliados dentro da própria mansão e até pequenos acidentes acidentais que poderiam acontecer durante o jantar. Seu objetivo era simples: colocar Isabela em uma posição vulnerável e questionar sua relação com Rafael diante de todos. Quando os convidados começaram a chegar, a tensão aumentou. Beatriz caminhava com um sorriso falso, cumprimentando todos, enquanto enviava olhares provocativos para Isabela. A jovem, no entanto, manteve a postura firme, determinada a não ser intimidada. Rafael estava ao seu lado, pronto para intervir a qualquer sinal de perigo. Um momento crítico chegou durante o brinde inicial. Beatriz havia preparado uma pequena confusão. Pediu que a jovem servisse as bebidas em taças delicadas, com o risco de derramar alguma sobre os convidados. O objetivo era claro: transformar Isabela em alvo de olhares críticos e comentários maliciosos. Seja cuidadosa, disse Beatriz, fingindo preocupação, mas com um sorriso cruel por baixo. Isabela respirou fundo, consciente do risco, mas caminhou com confiança entre os convidados. Cada passo era firme, cada gesto calculado para demonstrar habilidade e controle. Quando finalmente chegou ao centro da mesa, derramou apenas uma pequena gota sobre a toalha, mas Rafael rapidamente segurou a situação, transformando o incidente em um gesto de elegância e correção. Os convidados começaram a notar a tentativa de Beatriz de manipular a situação, mas ela ainda tentou intensificar o clima, sussurrando comentários críticos para alguns familiares. No entanto, Isabela respondeu com educação e firmeza, ganhando olhares de admiração de pessoas influentes que estavam presentes. Rafael, orgulhoso, segurou a mão de Isabela discretamente e sussurrou: Viu? Você conseguiu manter o controle. Ela não pode com você. Beatriz, enfurecida, percebeu que a jovem não apenas resistia à armadilha, mas estava se fortalecendo com cada desafio.
Sua frustração se transformou em ódio silencioso, prometendo que seu próximo movimento seria ainda mais cruel e elaborado, dessa vez envolvendo segredos antigos da família Monteiro. Após o jantar, Isabela e Rafael caminharam pelo jardim, iluminado pela lua, sentindo a adrenalina diminuir, mas conscientes de que Beatriz não desistiria tão facilmente. Isso foi apenas o começo, disse Rafael, olhando nos olhos dela. Eu sei, respondeu Isabela, sentindo a força crescer dentro de si. E estou pronta para tudo o que vier. Naquela noite, a mansão Monteiro parecia tranquila, mas todos sabiam que uma guerra silenciosa estava em curso. E Isabela, mais determinada do que nunca, compreendia que, para proteger seu amor e descobrir a verdade sobre sua família, precisaria enfrentar cada intriga e cada desafio de Beatriz. A mansão Monteiro acordou sob um silêncio pesado, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. Beatriz, enfurecida por suas tentativas de humilhar Isabela terem fracassado, decidiu buscar uma nova estratégia: usar um segredo antigo de Rafael para desestabilizar o casal e manchar a reputação da jovem diante da família e dos amigos. Enquanto isso, Isabela passava a manhã revisitando os documentos antigos da família, determinada a compreender a história que a ligava aos Monteiro. Cada descoberta aumentava sua confiança, mas também revelava quão vulnerável ela ainda era diante das manipulações de Beatriz. Rafael, disse ela, segurando um antigo registro. Essa família guarda tantos segredos? Às vezes parece que estamos apenas começando a descobrir nossa própria história. Rafael olhou para ela com ternura, segurando sua mão. Isabela, juntos, vamos superar qualquer obstáculo. Mas ele hesitou. Preciso te contar algo que talvez Beatriz tente usar contra nós. Isabela franziu a testa, preocupada. O que é? Antes de nos conhecermos, existia um acordo antigo na família sobre os negócios da mansão, explicou Rafael. É algo delicado, e se alguém descobrir detalhes, pode ser mal interpretado e usado contra mim. E contra você. Isabela sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Então precisamos ter cuidado e nos proteger. Não vou permitir que ela nos separe. Beatriz, observando à distância, descobrira o segredo de Rafael através de aliados discretos dentro da mansão. Ela planejava expor detalhes do acordo antigo durante uma reunião social, sugerindo que Rafael e Isabela poderiam ter interesses escusos, enquanto manipulava os familiares e convidados para duvidarem da honestidade do casal. Quando a reunião começou, Beatriz entrou com um sorriso frio, espalhando suas insinuações sutis. Interessante, comentou casualmente, referindo-se a documentos antigos. Certos acordos esquecidos podem ter consequências inesperadas. Rafael percebeu imediatamente a ameaça. Beatriz, isso não é hora nem lugar, disse firme, tentando proteger Isabela e manter a calma. Isabela respirou fundo, sentindo a tensão aumentar. Ela sabia que precisaria enfrentar a situação com inteligência, não apenas com coragem. Não vamos nos intimidar, disse, olhando nos olhos de Rafael. Juntos podemos mostrar a verdade. Beatriz continuou a insinuar, criando olhares de dúvida entre os presentes. Mas Isabela, com firmeza e clareza, começou a explicar o contexto do segredo, mostrando conhecimento e confiança. Cada palavra dela desmontava as mentiras de Beatriz e fortalecia a percepção de todos sobre sua integridade. Rafael, impressionado com a coragem e inteligência de Isabela, segurou sua mão discretamente. Você é incrível, sussurrou. Beatriz, frustrada, percebeu que seus planos novamente estavam falhando. A jovem não apenas resistia à manipulação, mas ganhava a admiração de todos na mansão. Com um olhar furioso, murmurou para si mesma. Isso ainda não acabou. Vou encontrar uma forma de destruí-la de vez. Após a reunião, Isabela e Rafael caminharam pelo jardim. O vento noturno trouxe um alívio momentâneo, mas ambos sabiam que a batalha contra Beatriz estava longe de terminar. Nada vai nos separar, disse Rafael, olhando nos olhos dela. Nem Beatriz, nem segredos, nem intrigas, respondeu Isabela, sentindo-se mais forte do que nunca. Naquela noite, a mansão Monteiro parecia silenciosa, mas o clima de rivalidade e tensão permanecia. E enquanto Beatriz planejava sua próxima,
Jogada, Isabela compreendia que, para proteger o amor e a verdade, precisaria ser ainda mais corajosa e estratégica. A mansão Monteiro estava envolta por uma atmosfera de mistério naquela noite. As luzes suaves iluminavam os salões, mas a tensão era palpável em cada corredor. Beatriz, determinada a finalmente atingir seu objetivo, colocou em prática sua vingança mais ousada, uma armadilha cuidadosamente planejada para colocar Isabela em perigo e testar a relação dela com Rafael diante de todos. Enquanto isso, Isabela e Rafael desfrutavam de um breve momento de tranquilidade no jardim, inconscientes do perigo iminente. Rafael, sinto que algo grande está prestes a acontecer, disse Isabela, franzindo a testa. Eu também sinto, respondeu ele, segurando sua mão com firmeza. Mas não vamos deixar que ela nos vença. O plano de Beatriz envolvia manipular eventos durante um grande baile na mansão. Ela havia garantido que algumas tochas fossem posicionadas estrategicamente, pequenas distrações e convidados cúmplices estivessem presentes, todos prontos para provocar situações que poderiam desestabilizar Isabela. O objetivo era claro: humilhar a jovem e semear dúvidas na mente de Rafael e da família. Quando o baile começou, a atmosfera parecia elegante e festiva, mas Isabela sentiu a tensão crescer. Beatriz circulava sorrindo, observando cada gesto da jovem, pronta para lançar sua primeira provocação. No momento crítico, Beatriz fez sinal para que uma das tochas fosse colocada perto da mesa onde Isabela estava ajudando a organizar os aperitivos. O risco de um pequeno acidente era alto. A intenção era simples: criar um incidente que todos interpretassem como descuido de Isabela. Cuidado! Murmurou Beatriz, fingindo preocupação, mas com um sorriso cruel. Isabela percebeu a movimentação suspeita e respirou fundo, decidida a manter a calma. Cada passo era medido, cada gesto calculado para evitar o desastre. Quando finalmente chegou à mesa, a jovem conseguiu desviar da tocha, mas um pequeno acidente fez com que alguns aperitivos caíssem no chão. Rafael, atento, interveio imediatamente, segurando a mão de Isabela e organizando rapidamente a situação, transformando o incidente em um gesto de controle e elegância. Alguns convidados começaram a perceber a tentativa de manipulação de Beatriz, mas ela não desistiu e continuou espalhando comentários insinuantes. Parece que nem tudo é tão simples quanto parece, disse Beatriz, com um olhar calculado, tentando plantar dúvidas na mente dos presentes. Isabela, no entanto, não se intimidou. Com firmeza e determinação, respondeu com elegância a cada comentário, mostrando que estava no controle da situação e que não seria manipulada. Sua postura começou a ganhar a admiração de vários convidados, incluindo membros influentes da família Monteiro. Rafael, orgulhoso, segurou sua mão discretamente. Você é incrível, sussurrou. Cada desafio só mostra sua força. Beatriz, enfurecida, percebeu que seu plano havia falhado mais uma vez, e sua frustração se transformou em raiva silenciosa. Ela sabia que precisaria pensar em algo ainda mais audacioso, algo que pudesse atingir Isabela de forma direta e pessoal. Após o baile, Isabela e Rafael caminharam pelo jardim sob a luz da lua, sentindo o alívio de mais uma crise superada, mas conscientes de que a batalha contra Beatriz estava longe de terminar. Nada vai nos separar, disse Rafael, olhando nos olhos dela. Nem o perigo, nem intrigas, nem Beatriz, respondeu Isabela, sentindo sua determinação crescer. Naquela noite, a mansão Monteiro parecia tranquila, mas todos sabiam que uma nova onda de intrigas e desafios estava prestes a começar. Isabela, fortalecida pelo amor e pela coragem, sabia que precisaria enfrentar cada ameaça com inteligência e bravura. A mansão Monteiro estava envolta em silêncio naquela madrugada, mas o perigo rondava cada corredor. Beatriz, enfurecida com o fracasso de suas tentativas anteriores, decidiu elevar ainda mais o nível de sua vingança. Envolver uma ameaça externa que colocaria Isabela e Rafael em perigo físico, abalando o casal e aterrorizando a família Monteiro. Enquanto Isabela e Rafael desfrutavam de um momento de descanso no jardim, conversando sobre os desafios recentes, um criado se aproximou discretamente com um aviso urgente. Senhor Rafael, senhorita Isabela, houve um incidente nos arredores da mansão.
Alguns indivíduos foram avistados próximos ao portão principal. O criado parecia nervoso, visivelmente preocupado. Rafael franziu o senho, sentindo um frio na espinha. Fique calma, Isabela, disse ele, segurando sua mão. Vamos verificar a situação, mas juntos. Beatriz, do alto de sua vingança, havia contratado cúmplices para criar confusão e ameaça física. O plano era simples: assustar Isabela e fazê-la questionar sua segurança e seu lugar na mansão, enquanto testava a coragem de Rafael para protegê-la. Os passos ecoavam pela entrada principal da mansão quando Rafael e Isabela se aproximaram cautelosamente. O luar refletia nas janelas e criava sombras que tornavam o cenário ainda mais assustador. Rafael segurava firme a mão da jovem, pronto para qualquer ação. Eles estão tentando nos assustar, disse Rafael com firmeza, mas não vão conseguir. Isabela, sentindo o medo natural da situação, respirou fundo e se manteve firme ao lado dele. Estou com você, Rafael. Não vamos ceder ao medo. De repente, um grupo de homens mascarados se aproximou, criando pânico momentâneo entre os empregados da mansão. Um deles tentou avançar em direção a Isabela, mas Rafael rapidamente interveio, afastando a jovem e posicionando-se à sua frente. Ninguém vai te machucar, disse ele, olhando firme para os intrusos. Isabela, apesar do perigo, demonstrou coragem impressionante. Com movimentos ágeis, ajudou a desarmar parte da armadilha preparada pelos cúmplices de Beatriz, mostrando inteligência e presença de espírito. Cada ação dela fortalecia a confiança de Rafael e a percepção de todos sobre sua determinação. Os intrusos, percebendo que não teriam sucesso, recuaram e fugiram antes que pudessem causar um dano real. Rafael rapidamente trancou os portões e verificou cada canto da propriedade para garantir a segurança de Isabela e da família. Está tudo bem agora, disse ele, respirando aliviado. Mas precisamos estar preparados. Beatriz não vai parar por aqui. Isabela, ainda com o coração acelerado, segurou a mão dele com firmeza. Eu nunca imaginei que seria tão corajosa, mas agora sei que posso enfrentar qualquer coisa ao seu lado. Enquanto a lua iluminava o jardim da mansão, ambos compreenderam que os desafios de Beatriz não eram apenas sociais ou emocionais, mas também poderiam se tornar perigos físicos. E nesse instante, o amor e a coragem do casal se tornaram ainda mais fortes, prontos para enfrentar qualquer ameaça que surgisse. Beatriz, observando de longe o resultado de sua ação, sentiu a frustração se transformar em ódio e determinação. Ela sabia que a próxima jogada precisaria ser ainda mais elaborada, visando atingir Isabela em sua essência e abalar a confiança entre ela e Rafael. A mansão Monteiro parecia silenciosa e elegante naquela noite. Mas por trás das portas imponentes, Beatriz tramava sua vingança mais cruel até então. Após falhar em humilhar Isabela socialmente e ver seus planos de ameaça externa serem derrotados, ela decidiu atacar onde ninguém poderia esperar. Dentro da própria mansão, colocando a jovem em risco extremo. Enquanto Isabela e Rafael descansavam no salão principal após o jantar, conversando sobre os últimos acontecimentos e fortalecendo seu vínculo, Beatriz entrou sorrateiramente nos corredores, movendo-se com astúcia e precisão. Seu plano era simples, mas perigoso: criar um incidente que pudesse ferir Isabela, mas ao mesmo tempo parecer um acidente, desviando suspeitas de si mesma. Rafael, algo me diz que esta noite não será tranquila, disse Isabela, franzindo a testa ao sentir uma presença estranha no corredor iluminado por velas. Fique comigo, respondeu ele, segurando sua mão com firmeza. Nada vai te acontecer. Beatriz havia manipulado o sistema de iluminação e posicionado objetos instáveis em pontos estratégicos da mansão, criando o risco de quedas ou pequenos acidentes. A intenção era simples: assustar Isabela, testar sua coragem e, se possível, machucá-la fisicamente, sem levantar suspeitas imediatas. Quando Isabela se aproximou da biblioteca para pegar alguns documentos antigos, uma estante cuidadosamente preparada começou a inclinar-se, ameaçando cair sobre ela. Rafael, atento, reagiu imediatamente, empurrando a jovem para fora do alcance da estante e evitando um desastre. Rafael! Exclamou Isabela, o coração disparado. Quase... Shhh! Está tudo bem, disse ele, ainda segurando-a firme.
Eu não vou deixar nada te machucar. O incidente foi apenas o primeiro de uma série de armadilhas planejadas por Beatriz naquela noite. Tochas, pisos escorregadios e objetos cuidadosamente posicionados foram quase usados para colocar Isabela em risco. Mas a jovem, com coragem e inteligência, conseguiu evitar cada armadilha com a ajuda de Rafael, transformando o que poderia ser um desastre em um teste de resistência e união do casal. Enquanto caminhavam pelo corredor principal, recuperando o fôlego após mais um incidente, Isabela olhou nos olhos de Rafael. Eu nunca imaginei que enfrentaria tanto perigo, mas sinto que estamos ficando mais fortes juntos. Rafael sorriu, segurando sua mão com firmeza. Sim, e cada desafio nos aproxima mais. Ninguém vai nos separar. Beatriz, escondida nas sombras de um corredor distante, observava cada movimento com raiva e frustração. Apesar de todo o seu planejamento, Isabela não apenas sobreviveu às armadilhas, mas demonstrou coragem e presença de espírito, conquistando a admiração silenciosa de todos os que a testemunharam de longe. Isso não acabou, murmurou Beatriz para si mesma. Ela vai pagar por tudo. E da próxima vez, não haverá como escapar. Enquanto a noite avançava e a lua iluminava a Sansão Monteiro, Isabela e Rafael encontraram refúgio no jardim, sentindo a adrenalina diminuir. Eles sabiam que Beatriz ainda tinha planos cruéis, mas também sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O amor e a coragem do casal se tornavam cada vez mais fortes, prontos para resistir a qualquer ameaça. A mansão Monteiro acordou sob um silêncio tenso. Após a série de armadilhas físicas da noite anterior, a atmosfera parecia carregada de presságios. Beatriz, enfurecida pelo fracasso de suas tentativas, decidiu atacar onde poderia causar mais dano: no coração do relacionamento de Isabela, e Rafael, manipulando emoções e confiança. Enquanto Isabela revisava documentos antigos na biblioteca, Rafael recebia ligações misteriosas, cada uma insinuando que Isabela estaria escondendo segredos e que sua presença na mansão poderia prejudicar o futuro dos Monteiro. As mensagens, friamente calculadas por Beatriz, foram desenhadas para plantar dúvidas e ciúmes no coração de Rafael. Isabela, precisamos conversar, disse Rafael, visivelmente preocupado, segurando uma das mensagens. O que é isso? Perguntou Isabela, franzindo a testa. São insinuações sobre você, respondeu ele, tentando esconder a inquietação. Isabela, percebendo a manipulação, respirou fundo e aproximou-se, segurando suas mãos. Rafael, nada do que eles digam pode nos separar. Acredite em mim. Sua voz estava firme, mas cheia de emoção. Beatriz, observando de longe a reação do casal, percebeu que precisava de uma ação ainda mais direta. Ela planejou um encontro falso, envolvendo pessoas influentes da família e da sociedade, onde insinuaria que Isabela tinha intenções de prejudicar os negócios de Rafael, colocando dúvidas sobre sua honestidade. Quando o encontro ocorreu, a tensão era visível. Beatriz, com um sorriso manipulador, começou a semear comentários e olhares que faziam Rafael hesitar por breves instantes. Alguns familiares começaram a questionar discretamente a confiabilidade de Isabela, criando um clima de dúvida e suspense. Isabela, você pode explicar isso? Perguntou Rafael, tentando manter a calma, mas seu olhar refletia o conflito interno. Claro, respondeu ela com firmeza e emoção. Nada do que está sendo dito é verdade. Eu nunca faria nada para prejudicar você ou sua família. Clareza e sinceridade de Isabela começaram a dissipar as dúvidas de Rafael. Ele percebeu que a manipulação de Beatriz era óbvia, mas a tensão emocional ainda era intensa. A jovem havia passado por desafios físicos e sociais, mas agora enfrentava o mais cruel: a tentativa de minar a confiança e o amor entre ela e Rafael. Beatriz, frustrada com a resistência do casal, percebeu que seu plano precisava ser mais sofisticado, envolvendo estratégias que poderiam afetar a percepção de todos sobre o relacionamento. Mas, quanto mais ela tentava, mais ficava claro que o amor de Isabela e Rafael era forte e resiliente. Após o encontro, o casal caminhou pelo jardim à luz da lua, absorvendo o alívio de mais um desafio superado. Eles não vão nos separar, disse Rafael, olhando profundamente nos olhos de Isabela.
Nem Beatriz, nem intrigas, nem segredos, respondeu ela, sentindo a força crescer dentro de si. A noite terminou com a sensação de vitória silenciosa para o casal, mas também com a certeza de que Beatriz não desistiria tão facilmente. O próximo movimento da rival prometia ser ainda mais perigoso, talvez colocando não apenas a relação deles, mas também a integridade da família Monteiro em risco. Pesado nos corredores, anunciava que algo decisivo estava prestes a acontecer. Beatriz, enfurecida pelas derrotas sucessivas, decidiu que era hora do confronto final. Desmascarar Isabela, separar o casal e reafirmar seu domínio sobre a família e os negócios Monteiro. Enquanto isso, Isabela e Rafael, fortalecidos por cada desafio superado, sentiam que o desfecho se aproximava. Eles passaram a tarde se preparando emocionalmente, sabendo que Beatriz tentaria uma última cartada. Rafael, estamos prontos para isso, disse Isabela, olhando firme para ele. Sim, respondeu ele, apertando sua mão. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Beatriz organizou um jantar de gala, convidando toda a família Monteiro e membros influentes da sociedade. Seu plano era expor supostas mentiras e manipulações de Isabela, combinando falsos testemunhos e situações cuidadosamente encenadas para desacreditá-la diante de todos. Assim que o jantar começou, Beatriz iniciou suas provocações com comentários sutis, olhares calculados e perguntas insidiosas, buscando fazer Isabela vacilar. Rafael permaneceu ao lado dela, transmitindo confiança e força silenciosa. Isabela, talvez seja a hora de esclarecer certas coisas, disse Beatriz com um sorriso frio. Não queremos mal-entendidos, não é mesmo? Isabela respirou fundo, mantendo a postura elegante e firme. Tudo será esclarecido, respondeu com voz calma e segura. O ápice da noite aconteceu quando Beatriz tentou criar um cenário em que parecia que Isabela havia interferido nos negócios da família para benefício próprio. Mas Isabela, com inteligência e coragem, apresentou documentos e testemunhos verdadeiros que desmascararam todas as mentiras da rival. Os convidados ficaram em silêncio, surpresos com a clareza e firmeza da jovem. Rafael, emocionado, segurou a mão dela discretamente, admirando sua coragem. Você foi incrível, sussurrou. Beatriz, percebendo que seu plano final havia fracassado, sentiu uma raiva profunda. Ela percebeu que, por mais que tentasse, não conseguiria quebrar a força do amor e da verdade que Isabela representava. A manipulação, a vingança e as intrigas não tinham efeito contra a determinação e a inteligência da jovem. Isso ainda não acabou, murmurou Beatriz, antes de ser contida discretamente por alguns familiares que já estavam fartos de suas provocações. Após o jantar, Isabela e Rafael caminharam pelo jardim iluminado pela lua, sentindo a vitória e a paz finalmente se instalar. Consegui, Rafael! Conseguimos! Disse Isabela, emocionada. Sim, juntos. Nada nem ninguém pode nos separar, respondeu ele, olhando profundamente nos olhos dela. Naquela noite, a mansão Monteiro parecia tranquila, mas agora havia um novo equilíbrio. Beatriz havia sido derrotada, não por força física ou manipulação, mas pelo amor verdadeiro, coragem e inteligência de Isabela e Rafael. O casal se abraçou sob a luz da lua, conscientes de que, apesar dos desafios, seu amor era invencível. E assim, após intrigas, ameaças e perigos, Isabela e Rafael finalmente alcançaram a paz, prontos para construir um futuro juntos, livres das sombras do passado e das maldades de Beatriz. A mansão Monteiro, palco de tantos conflitos, agora testemunhava o triunfo do amor verdadeiro.